E se eu te disser que essa delícia de torta aí tem o fundo feito de repolho, a cobertura feita de chantilly falso de iogurte, é uma delícia, é fit, é funcional e é muito gostosa. É uma torta de banoffee adaptada para quem não pode ingerir tantas calorias assim. Quer aprender? Vamos lá! Vamos começar fazendo um doce de leite mais básico, assim, para quem tá com pressa e precisa usar numa receita. Aqui eu tô usando leite em pó, tá? E você põe a quantidade que você quiser para você fazer a sua receita. Aí deve ter cerca de meia xícara. E aí você põe no fogo baixo e fica mexendo sem parar. Vai mexendo até ele começar a pegar uma corzinha de doce de leite. Assim que ele chegar nessa corzinha, a gente vai adicionar leite, um pouquinho, né, para formar uma pasta mais puxada por mais líquida, né, do que grossa. E você coloca o adoçante da sua preferência, a quantidade que você quiser. Coloca também um pouquinho de essência de baunilha e manteiga, como se fosse um brigadeiro, e vai fazendo. Só que no final a receita tem que ficar um pouco mais líquida, tá? Porque o leite em pó vai começar a puxar o líquido depois que você terminar de fazer. Aconteceu comigo e aí eu tive que voltar para a panela depois, não apareceu nas câmeras, né? Para deixar ele um pouquinho mais molinho. Ele fica bem gostoso, mas você consegue sentir os grânulos do leite em pó, tá? É como se fosse aquele docinho de doce de leite que a gente compra durinho, sabe? Só que se ele tivesse sido derretido. Não é igual ao doce de leite, né? Que a gente está acostumado com aquela textura mais lisa, né? Mas é uma opção para quem tá sem tempo e quer uma coisa mais rapidinha. Obviamente, nessa receita você pode usar qualquer doce de leite da sua preferência. E assim que você terminar, você coloca num potinho, leva para a geladeira e deixa lá, que a gente já vai usar mais tarde na torta. Agora, para o chantilly de iogurte, a gente vai precisar de um saquinho de 12 gramas de gelatina em pó sem sabor. Acrescenta 60 ml de água, mexe e deixa um tempinho até essa gelatina absorver a água. Depois que essa gelatina absorver a água, a gente vai levar no fogo para terminar de derreter a gelatina. Aqui eu tenho um iogurte, que é o meu iogurte de kefir. Você pode usar o iogurte da sua preferência. O meu não era adoçado, então eu já coloquei adoçante. Você também coloca ao seu gosto, tá bom? Quanto você quer de adoçante. E aí a gente vai acrescentar junto a esse iogurte a gelatina. E a gente vai colocar também um pouco de essência de baunilha. Aqui eu coloquei uma colher de chá. A quantidade de iogurte aqui é uma xícara, tá? De iogurte de 240 ml. Mexe bem. Eu acho que ainda não mexi suficiente nessa hora. Se você bater um pouquinho na batedeira, né, com a batedeira de mão, ou bater mais para pegar um pouquinho de ar, é melhor. E vamos levar para a geladeira também por cerca de 1 hora. Mas fica de olho, tá? Pra gente bater, é melhor que ele não fique totalmente duro. Então, quando ele começar a querer endurecer, você já tira da geladeira para bater, tá bom? Agora, para base de repolho. Aqui eu tenho 1/4 de repolho passado no processador, lavado e escorrido. Depois de escorrer, você vai colocar um ovo. Acrescenta adoçante ou açúcar, o que você preferir, a gosto. Coloquei aí também um pouquinho de azeite para deixar essa massa um pouco menos pegajosa e fui dando ponto com a farinha de aveia. Aqui não tenho uma quantidade certa porque vai depender muito do tempo que você deixou escorrendo o seu repolho, do tanto de repolho, né? Porque não é uma medida exata. E então, quanto mais úmido tiver o seu repolho, mais você vai precisar da farinha de aveia. Mais pra frente eu mostro aqui pra vocês como é que é a textura certa que você tem que chegar da sua massa. Também acrescentei mais pra frente um pouco de extrato de baunilha e também coloquei sementes de girassol e de gergelim para deixar um pouco mais saudável, mas aí fica a gosto, é totalmente opcional. Você também pode colocar chia, linhaça, o que for da sua preferência, tá?
E esse é o ponto da massa, tá vendo? Você consegue juntar e fazer um bolinho com ela. Ainda é um pouco grudentinha, mas nada demais, dá para espalhar direitinho na forma. Agora eu vou untar uma forma de fundo falso, uma forma de torta. Vou passar azeite e vou forrar com a massa. O jeito mais fácil de se fazer isso é ir colocando pelotinhos de massa espalhados por toda a forma e aí vir com a mão apertando e fazendo ele pegar o formato da forma. E aí você vai levar no forno pré-aquecido a 200 graus. O tempo vai variar conforme a grossura, a espessura que você deixou sua massa e a umidade dela. Para mim ficou cerca de meia hora e mais uns 15 minutos com o aquecedor de cima ligado. Se você não tiver, não tem problema, mas vai controlando e olhando até você ver o ponto da massa, se ele já tá bom para você. O ponto ideal é quando a massa já está totalmente douradinha, tá? Não precisa esperar ela ficar muito seca, porque ela vai secar ainda um pouco depois que a gente tirar do forno. Enquanto a torta está no forno, vamos fazendo o nosso creme de confeiteiro. Numa panela, você coloca 2 xícaras de leite com meia xícara de açúcar ou adoçante. Eu usei um pouco menos porque eu não gosto de coisas muito doces. E leva no fogo até começar a levantar a fervura. Quando começar a fazer aquelas bolinhas perto da parede da panela. Numa vasilha à parte, eu pego 3 gemas, acrescento meia xícara de amido de milho e mexo bem até ficar um pouquinho esbranquiçado. Com uma concha, eu pego um pouco desse leite que ferveu, jogo nessa mistura, misturo bem para ir temperando, né? Fazendo com que a gema vá se acostumando com essa temperatura mais quente sem cozinhar. Para garantir, joguei mais uma concha, misturei bem de novo e aí sim levei tudo, né, pro fogo junto com o restante do leite e aí você vai mexendo até formar um mingau. Quando chegar nesse ponto de mingau, desliga o fogo, acrescenta 2 colheres de sopa de manteiga e uma de chá de essência de baunilha, mistura bem até a manteiga derreter e aí você já pode pôr num recipiente, cobrir com um saco plástico, levar para a geladeira e esperar para a hora que a gente for montar a nossa torta. Essa é a torta recém-saída do forno e depois de um tempinho, quando ela secou, tá vendo? Ela ficou um pouco mais douradinha, também ficou um pouquinho mais crocante a casca. Então agora a gente vai espalhar o nosso doce de leite por toda essa parte da crosta. Depois a gente vai colocar banana fatiada e por cima dessa banana vamos passar o nosso creme de confeiteiro. Depois de fazer tudo isso, vamos levar nossa torta lá para a geladeira, porque aí agora a gente vai bater o nosso chantilly para poder colocar por cima da torta e servir. Bom, gente, o creme de chantilly é isso. Você bate até deixar ele bem aerado, volta para a geladeira, deixa mais uns 10 minutinhos, volta, bate e faz esse processo umas 3 ou 4 vezes até chegar no ponto que tá aí que eu vou mostrar para vocês. Aí você já pode colocar num saco de confeiteiro e enfeitar a sua torta. Esse é o ponto. Bom, aí como vocês podem ver, eu não sou muito boa em usar o saco de confeitar ainda, tô aprendendo, mas é só você ir cobrindo a sua torta do jeito que você achar melhor. E agora é a melhor hora, é a hora de provar essa torta. Ficou muito boa, viu, gente? Espero que vocês tenham gostado. Quem tentou, vem aqui, comenta, fala o que achou da receita. Quem não fez ainda também, mas vai fazer, comenta aqui, fala de onde você está falando, dê mais dicas, sugestões do que você gostaria de ver por aqui.